Uma boa noite a todos. O tema que nós vamos meditar é o olhar fixo de Jesus e a vocação da família. Essa perícope, esse trecho do Evangelho de São Lucas que nós acabamos de ouvir, ele tem um valor espiritual muito grande para todos nós, porque aqui nós temos várias realidades. A primeira Jesus está passando em direção à casa de Jairo, que a sua filha está nas últimas, e Jairo, como chefe da sinagoga, foi ao encontro de Jesus para pedir que ele pudesse socorrê-lo antes que sua filha morresse. Durante o percurso em direção à casa de Jairo, São Lucas nos conta que outra coisa aconteceu. Naquela multidão que acompanhava Jesus, uma mulher que havia 12 anos estava com um fluxo contínuo de sangue, vai se aproximando, procurando um meio de se aproximar de Jesus. Qual que é o problema dessa mulher? Essa mulher, ela sofre de uma hemorragia, um problema muito ligado à natureza feminina, e ela gastou todos os seus bens. Portanto, ela muito provavelmente é viúva, ela tem uma boa condição econômica, e ela gastou todos os seus bens à procura de médicos que pudessem socorrê-la, e nada foi resolvido. Mas essa mulher, ela não só tem um problema, digamos, biológico, que é o fluxo contínuo de sangue, a hemorragia, como ela também tem um problema religioso. Segundo a lei de Moisés, quando a mulher ela tinha um fluxo menstrual, durante o tempo daquele fluxo, a mulher ficava impossibilitada de ter contato com qualquer realidade sagrada, e todos aqueles que a tocassem ou tivessem proximidade com ela, de algum modo contraíam a impureza ritual que aquela mulher possuía. Nesse contexto que nós estamos aqui no Novo Testamento, essa mulher dizer que ela há 12 anos tem uma hemorragia contínua, é o mesmo que dizer, ela não está só perdendo a sua vida, ela está com um fluxo constante de sangue, ela está se enfraquecendo, mas ela também está espiritualmente afastada de Deus. Ou seja, ela não pode, segundo a tradição mosaica, ela não pode ser considerada apta, ela não pode ser tocada, ou seja, ela tem que viver um certo isolamento social que faz com que ninguém que se aproxime dela possa contrair a impureza. Então nós temos um problema físico e um problema religioso, certo? Então ela ouvindo falar de Jesus, ela vai à procura dele movida inteiramente pela fé, porque ela reconhece que em Jesus de Nazaré, esse profeta galileu, um rabino, existe uma ação de Deus nele, que pode de alguma forma realizar nela aquilo que os médicos com a sua ciência não podem. Portanto, o que faz com que essa mulher tome a coragem de entrar no meio daquela multidão e ir ao encontro de Jesus? A fé que Deus suscitou no coração dela, na pessoa, na palavra e na ação de Jesus. E é interessante porque a fé dela é uma fé profundamente apegada aos detalhes. Ela sabe que mesmo que ela não consiga falar com ele, se ela tocar a fímbria do manto, a barra do manto, a orla do manto dele, será o suficiente. Ou seja, é uma fé ardentemente movida por uma caridade, por um desejo de tocar Jesus, de ter contato com ele. E à medida em que ela vai passando por aquela multidão, quando ela o toca, São Lucas diz que Jesus imediatamente para e pergunta: quem me tocou? Então os apóstolos, como sempre, ainda lentos para compreender as coisas, dizem: mestre, olha a multidão que está ao redor, é impossível saber isso.
Então Jesus dá um outro ensinamento, ou melhor, ele realça um detalhe que é importante para a mulher e para nós. Ele diz: alguém me tocou, porque eu senti que de mim saía uma força. Ou seja, o que nosso Senhor está, digamos, realçando? Que o toque daquela mulher é diferente de todo o toque das pessoas que estão na multidão. É diferente do empurra, do encosta nele. Aquela mulher o tocou de uma forma que, pela fé que ela possuía, recebida de Deus, ela teve acesso à realidade mais profunda de quem é Jesus de Nazaré, Deus feito homem. Essa força, essa ação divina que emana da natureza divina de Cristo, da sua pessoa divina, foi que realizou nela uma ação de cura, porque ela toca a fímbria do manto e imediatamente ela sente a hemorragia estancando, ela sabe que foi curada. Na tradição da igreja, ao longo dos séculos, sobretudo nos primeiros séculos da igreja, os santos padres, eles entendiam que esse encontro da hemorroíça, é assim que a tradição a chama, com o Cristo, é um modo de expressar a relação de todos nós cristãos com os sacramentos. Os 7 sacramentos da igreja, eles nada mais, nada menos são do que um prolongamento do próprio Cristo. Os sacramentos, eles são Cristo presente na vida da igreja. Portanto, o toque em qualquer um dos 7 sacramentos é tocar a própria natureza humana e divina, e a natureza divina de Cristo, a pessoa de Cristo. E desses 7 sacramentos, que são prolongamento do Cristo, brota uma graça, uma força, uma ação divina que santifica a todos, que nos devolve a vida, que estanca a hemorragia contínua que as nossas almas podem ter. Portanto, o que faz o resto do evangelho, dessa perícope que nós já conhecemos? O que é importante aqui? O olhar dela para Jesus e o olhar de Jesus para ela. O olhar dela para Jesus é um olhar de fé, de confiança e de entrega, e o olhar de Cristo para ela é um olhar de compaixão. Filha, a tua fé te salvou. Jesus não diz a tua fé te curou, ele realça o fato de que a tua fé te salvou, porque mais do que a cura física que essa mulher teve, ela, ao tocar em Jesus com fé, em que se aproximando dele e tocando a ele, dele de alguma forma viria uma ação de Deus, ela está mais do que uma cura física, ela está se encontrando com a graça da salvação. Por que isso é importante para nós, meus queridos? Porque não é possível falar de vocação familiar sem entender que a vocação da família, ou seja, um chamado a ser família, ele brota de uma realidade sobrenatural. O que significa dizer isso? Que é o próprio Deus, que desde o princípio da criação, quando criou Adão e Eva, que vocacionou, que chamou, que convocou homem e mulher, criados à sua imagem e semelhança, para, pela união do amor santificada pela bênção de Deus, constituírem uma família. Por que isso é importante? Se a gente tirar as conclusões dessa verdade de fé, nós vamos entender o seguinte: ser família é uma realidade natural e sobrenatural. É natural porque Deus criou homem e mulher à sua imagem e semelhança e os criou complementares. Ou seja, o próprio fato de existir homem e mulher, que são física, psíquica e espiritualmente diferentes, eles também são complementares. Ou seja, a natureza humana, ela é masculina e feminina. E essa diferenciação entre masculino e feminino não é só uma diferenciação aparente. O que hoje em dia é o grande ataque que é desferido contra a igreja. A ideia de que homem e mulher
é apenas uma questão acidental, ou melhor, o ser homem, a identidade masculina e feminina, ela apenas é um acidente de percurso, que no fundo, lá no fundo, a natureza humana não é nem masculina nem feminina, ela é neutra, e por isso ela pode ser moldada e remoldada, moldada e remoldada inúmeras vezes. Não, o ser homem e o ser mulher, macho e fêmea, constitui os dois modos de expressão dos quais ou pelos quais a natureza humana se realiza. Ou seja, quando eu penso em natureza humana criada por Deus, eu penso que a natureza humana ela tem duas formas de expressão: macho, fêmea, homem, mulher. E essa realidade, ela é uma realidade tão profunda que ela caracteriza o corpo, a psicologia e a alma. Ela não é um acidente de percurso, não é o modo como eu me visto que me caracteriza em maior ou menor grau como homem ou mulher, expressa a minha identidade mais profunda. Mas a identidade masculina e feminina, ela tem raízes muito mais profundas do que aquilo que é aparente. Ou seja, se a natureza humana, se fosse possível, em algum momento da história, no futuro, uma das expressões da natureza humana, ou a masculina ou a feminina, desaparecesse, a natureza humana ficaria incompleta. Se em algum momento da história humana, as mulheres, enquanto realidade que expressa a natureza humana, desaparecessem completamente, um dia nós homens acordamos de manhã e as mulheres desapareceram, sumiram, não existe mais mulher no mundo. Cadê as mulheres? Sumiram. A natureza humana masculina, na sua expressão masculina, ficaria aleijada. Faltaria à natureza masculina a complementação pela qual a natureza humana se realiza. E o mesmo aconteceria se um dia as mulheres acordassem: cadê o esposo? Ah, foi fazer café. Tá bom, então vou ver meus filhos. Ué, só tá as minhas filhas aqui, meus filhos, cadê? Ué, cadê? O meu esposo e o meu filho foram para onde? E aí você sai e acabou. Não tem mais homem no mundo. Os homens todos desapareceram da face da terra. Isso geraria uma espécie de aniquilação da natureza humana, porque essas duas realidades elas são complementares. Fisicamente, isso é um dado objetivo, ou seja, é objetivamente claro, porque é biologicamente visível que o corpo masculino e feminino eles são complementares. Eles são diferentes e complementares fisicamente. Psicologicamente, homem e mulher não têm a mesma perspectiva do mundo e jamais terá. Um homem será sempre incapaz de ver o mundo como uma mulher o vê. E uma mulher será incapaz de ver o mundo como um homem vê. Não tem essa possibilidade. Existe uma aproximação disso, óbvio. Eu pego um poema escrito por uma mulher ou por um homem, eu consigo ter uma aproximação dos sentimentos femininos. Isso é muito possível. Se eu leio um livro escrito por uma mulher, se eu ouço uma música composta por uma mulher, se eu vejo uma obra de arte feita por uma mulher, se eu observo um trabalho realizado por uma mulher, eu tenho graus variados de aproximação de como uma mulher vê o mundo. Isso é claro. E a mesma coisa, a mulher, se vê aquilo que é produzido pelo homem, ela é capaz de ter uma percepção de como o homem vê o mundo, certamente. Mas no mais íntimo da psicologia humana, o modo como homem e mulher veem o mundo, de algum modo existe um limite que é intransponível. Ou seja, o homem ele nunca será uma mulher na perspectiva de entender o mundo como a mente feminina entende. E como que nós sabemos disso? Isso é um fato óbvio. É uma piada universal desde a saída de Adão e Eva do Éden, que homem e mulher não se entendem bem. Quantas vezes os homens dizem assim: eu não entendo nada que a minha esposa fala? Ou eu cheguei em casa cansado e ela disse: boa noite, tudo bem? Ou boa tarde. E ele disse: boa tarde, tudo bem? Tranquilo.
Foi tudo bem hoje? Foi tudo bem. Para o homem, isso é uma resposta prática. Ela perguntou: boa tarde, tudo bem? Foi bem no trabalho? Tudo bem, graças a Deus. E foi para o quarto fazer alguma coisa. A mulher tem uma outra perspectiva. Ela vai pensar: poxa vida, olha como é que ele é. Ele passa, não fala comigo, ele não é carinhoso, ele não é atencioso, olha, eu fui educada com ele nem veio aqui falar mais nada comigo. A perspectiva de compreensão desse caso é diferente. E isso acontece em 1000 outras situações, que quem é casado, ou quem namora, ou já namorou, sabe que essa é uma realidade. Uma perspectiva que a mulher tem sobre um assunto difere da do homem. Um modo de lidar com uma coisa é diferente do homem. A mulher tem exigências que o homem muitas vezes não compreende. E esse desencaixe, ele é expressão da diferenciação. Mas cuidado, porque o mundo moderno no qual nós estamos, ele valorizou de tantas formas culturais a diferenciação entre homem e mulher, que chegou ao ponto de rejeitar a outra parte. Porque homem e mulher têm dificuldade de se compreender mutuamente, chegou-se à conclusão entre alguns de que a mulher não precisa do homem, já que o homem nunca é atencioso e gentil, faz o que tem que fazer na hora que tem que fazer, e mesma coisa o homem ou a mulher. Não, porque a diferenciação ela é um ponto, mas em muitos outros pontos, homem e mulher são complementares. Porque só pode existir amor entre os diferentes, não pode haver amor entre iguais. Iguais no sentido, se eu olho para o espelho todos os dias e digo assim: eu te amo, para o meu reflexo, lindão, você é fantástico, cara, você é muito bonito, eu te amo. Eu vou ficando enamorado de mim mesmo, eu não estou amando, porque eu não amo algo real. O meu reflexo não é algo real, o meu reflexo é uma expressão de mim mesmo, e o nome disso não é amor, o nome disso é egoísmo. O amor, ele precisa ser por um outro que é diferente e complementar a mim, e não pode ser meu reflexo, de modo algum. Por isso que o homem e mulher, eles também são espiritualmente diferentes e complementares. O modo como uma mulher se relaciona com Deus geralmente é diferente do que um homem se relaciona. Se você pegar os 2000 anos da igreja e ler a biografia e os escritos dos santos e santas, você vai ver que os santos e santas amam a Deus muito, profundamente, escrevem coisas belíssimas sobre o amor a Deus, mas o modo de viver esse amor é diferente. A mulher, ela tem um caminho de amar, o homem tem outro caminho de amar. Geralmente as santas na igreja, as grandes santas, elas têm sempre uma linguagem para falar do relacionamento com Deus, uma linguagem de esposa. As grandes místicas, Santa Teresa de Ávila, Santa Catarina de Sena, o grau mais alto de amor a Deus, elas expressam na linguagem do relacionamento matrimonial. Por isso que na vida religiosa, se entende que a mulher, quando entra para a vida religiosa, ela se torna esposa de Cristo, símbolo da igreja que ama a Cristo. O sacerdote, por exemplo, quando se torna sacerdote, ele não se torna esposa de Cristo, ele se une ao Cristo esposo para ser esposo da igreja, e por isso ele é chamado popularmente de padre, porque ele é pai em Cristo dos fiéis. É um outro caminho, é uma linguagem esponsal na perspectiva masculina. Então veja, a diferenciação física, biológica, psíquica e espiritual, ela é necessária e complementar. Mas Deus concedeu ao homem e à mulher uma vocação. Então, além do fato de que homem e mulher são fisicamente diferentes e complementares, psicologicamente diferentes e complementares, e espiritualmente diferentes e complementares, Deus chamou o homem e mulher a uma vocação específica, que é no amor e na complementariedade dos diferentes, eles serem expressão do amor dele, Deus, pela humanidade. A isso nós chamamos de sacramento do matrimônio, uma forma como Cristo nos toca,
como Cristo cura a nossa ferida e como Cristo estanca o nosso fluxo de sangue e nos traz novamente a vida e a comunhão com Deus. Portanto, o que eu quero dizer aqui? Que o sacramento do matrimônio, ele é um caminho de santidade. O sacramento do matrimônio é uma vocação. Da mesma forma que alguém, para abraçar a vida clerical ou a vida consagrada, ele precisa discernir se Deus o chamou, uma pessoa, para abraçar a vida matrimonial, ela tem que chegar à conclusão, em maior ou menor grau, que ela tem uma vocação a esse chamado, a esse caminho de santidade. Isso durante muito tempo, durante muitos séculos, não foi bem trabalhado. Assim, grande parte dos fiéis batizados tem uma vocação matrimonial, ok? Grande parte de vocês que estão aqui, né, que são casados, ou que vão se casar um dia, tem vocação matrimonial. Mas mesmo sabendo que a vocação matrimonial é a mais ampla, ela é uma vocação. A pessoa não pode dizer, o cara não pode dizer, eu quis ser padre e não deu certo, eu quis ser religioso, não deu certo, vou casar. Ou a mulher dizer, eu queria ser freira, não deu certo, padre eu não posso ser porque é para homem, então eu vou casar, porque não tem jeito. Não é. O matrimônio, ele não é o que sobrou. O matrimônio é um caminho autêntico de santificação, de conversão, santificação e salvação. Por isso que o centro da vocação matrimonial, como qualquer uma das outras 3 vocações, sacerdócio e vida consagrada, tem que ser o olhar fixo em Jesus. Se eu não olho para Jesus, se eu não busco Jesus com fé, e eu não desejo tocá-lo para que ele cure as feridas da minha alma e do meu fluxo de sangue contínuo, que está fazendo a minha vida se perder, eu não consigo viver a minha vocação. E aqui que está o ponto. Por que existe tanto conflito entre homem e mulher? Porque a natureza humana masculina e feminina, ela está ferida. A natureza humana não está imaculada, ela está ferida. Existe uma inclinação dentro de você, como dentro de mim, de todos nós seres humanos, lá na raiz mais profunda da nossa alma, existe dentro de nós uma inclinação para o mal, uma inclinação ao egoísmo, uma inclinação a nos fechar em nós mesmos, que foi a consequência que o pecado original fez em nós. Se eu entro na vida matrimonial, se eu vivo a vida matrimonial, sem me dar conta dessa realidade de que eu sou um ser humano com uma natureza ferida, fisicamente, porque nós adoecemos, envelhecemos, a beleza vai embora, os anos passam, o nosso corpo manifesta inúmeras enfermidades ao longo da vida. Sabia que quando um bebê nasce, se for fazer um mapa genético dele, todas as doenças que ele tem probabilidade de ter já estão ali, engatilhadas. Só falta chegar a hora e o gatilho começa a disparar e as doenças vão aparecendo. Aparecem aos 5, aos 10, aos 15 anos. A doença com a qual eu e você vamos morrer, se nós morrermos de doença, ela já está aí. Se nós não morrermos de acidente ou de qualquer outro tipo de coisa, nós vamos morrer de alguma enfermidade que já está dentro de nós, já estava quando nós fomos gerados, está aí, mas nós vamos morrer, certo? Então veja, essa debilidade física, ela é uma consequência do pecado original, uma. Segunda, a debilidade psicológica, que é a mais evidente hoje em dia. Nós vivemos na era da crise psicológica. Por isso que os coaches, os psicólogos, os psiquiatras são hoje os bambambãs da sociedade. Por quê? Porque nós vivemos numa era de pessoas desequilibradas psicologicamente. Isso não é nem uma crítica nem um elogio, tá? É um fato. E tem vários fatores que levaram a isso, históricos, culturais, filosóficos, etc. Mas o fato é que a nossa mente, a nossa psique, ela não está mais boa.
nós temos uma série de probabilidades e possibilidades de surtando e surtando e surtando ao longo da vida. Mas sei lá, o esposo chega em casa, dá um beijinho na esposa, pergunta como é que ela está, dá uma flor para ela, dá um chocolate para ela, mostra para ela aqui o lugar que eles vão fazer uma viagem no final de semana. Vai tomar banho, volta para poder jantar. Tá tudo bem, de repente a esposa dá um grito, joga o prato no chão. O que aconteceu? O que aconteceu com você? Não sei. Surtou, ela começa a dar uma crise de choro. Você não me ama mais. O que eu fiz? Isso é muito provável. Ou o marido, de repente, dormiu, acordou. O que foi, fulano? Tá tudo bem? Aham. Você tá bem? Tô. Tá. O que você quer para o almoço? Qualquer coisa. O que aconteceu? Que agora ele estava de um, ontem ele estava de um jeito, hoje ele está de outro. Mudou. Quantas vezes nós temos essa experiência de que as pessoas de repente mudam de um dia para a noite? Na vida matrimonial isso é muito presente. Qual que é a causa disso? A causa disso é que nós somos diferentes, complementares, mas que tem níveis de profundidade em nós que não são alcançáveis um pelo outro. Não são alcançáveis. Esses dias eu ouvi uma pessoa perguntando assim para um especialista: tem 10 anos que eu estou com meu companheiro, nós temos uma filha, um filho, sei lá, e eu ainda não tomei coragem de perguntar para ele quando é que nós vamos casar. E aí a pessoa respondeu assim: vocês têm um problema de intimidade grave, porque vocês estão há 10 anos juntos, tem um filho, e você ainda não tem coragem de perguntar para ele se vocês vão se casar um dia. Mas isso é possível. É possível que a esposa, ao longo de anos, tenha temas que ela nunca tocou com o marido, nunca falou sobre isso, coisas que ela observa nele e ela jamais fala. O esposo está casado ali há anos, ele olha a esposa, tem coisas que ele nunca corrigiu, nunca falou, nunca expressou nada, coisas que ele observa, porque existe uma complementariedade entre os diferentes, mas ao mesmo tempo existe limites entre isso, entre os dois. E no fundo o casamento é um longo caminho no qual dois vão aprender a se tornar realmente um. E isso é uma jornada. Então veja, a vida matrimonial, ela é uma aventura. É uma palavra estranha para usar para isso, mas o que é uma aventura? A palavra aventura vem de venire. Venire em latim significa vir, é ir em direção a algo desconhecido. Então o que é uma aventura? É fazer um caminho em direção a algo que é desconhecido, no qual eu vou testar ou vou desenvolver as minhas capacidades ocultas, mas também vou encontrar os meus limites. Se nós não entendemos o sacramento do matrimônio como um dom que Deus dá, mas ao mesmo tempo como um caminho que se faz, o sacramento do matrimônio ele começa fadado ao fracasso. Se você não entendeu que o homem, ele se casou, ele vai aprender a descobrir Deus, o próximo e o mundo através do olhar e da alma da esposa, porque os dois são diferentes e complementares. Então qual que é a aventura do matrimônio? Eu preciso me unir cada vez mais à esposa para poder aprender dela, com ela e por ela a entender Deus, o mundo e as pessoas. E qual que é a grande tarefa da mulher na vida matrimonial? Aprender a conhecer Deus, as pessoas e o mundo, não só a partir de si, mas junto, por, com e nele, com o esposo. E isso vai ter momentos de alegria, de tristeza, de sofrimento e de realização, momentos mais fáceis e momentos mais difíceis, momentos de encaixar e se complementar, momentos de parecer que não tem nada mais em comum, que tudo está solto, que as peças não se encaixam mais. Por quê? O matrimônio ele é um dom
mas ele também é uma missão, porque ele é uma vocação. Então o casamento, eu sempre costumo dizer isso quando eu atendo algumas pessoas, a mentalidade romântica do século XIX, ela estragou a nossa cabeça, porque ela está presente hoje no cinema, nem tanto mais, mas ainda está, nas novelas, na literatura e na música, a ideia de que, por isso que eu disse, não está tão presente mais, porque a ideia de casamento está em queda, mas até alguns anos atrás, como que era o final de um belo filme, de uma novela maravilhosa das 9, era assim, a mocinha sofria terrivelmente, o mocinho aprontava todas, mas lá o vilão ou a vilã fazia de tudo, tipo assim, Maria do Bairro, né? Tudo que acontecia a vilã fazia para separar os dois. Qual que era o ápice da história de amor? Quando os dois se casam. E terminou a novela, acabou a novela. Eles casaram, agora eles são felizes para sempre. E aí tem aquela musiquinha bonita, eles se beijam, abraçam. Ah, que lindinho, acabou a novela, acabou o filme. Aí todo mundo, ai que bonito, né? O amor venceu. Isso não é cristão, em parte nenhuma. É uma visão ideológica da realidade, porque para a fé cristã, o matrimônio ele não é o final, nem perto disso. O matrimônio para a visão cristã, ele é o início da verdadeira jornada de crescimento, de amadurecimento, de conversão, de santificação e salvação. Por isso que o ritual da igreja diz, até que a morte o separe. Por quê? Porque a morte é a porta de entrada para a salvação, ou para a condenação. Então a jornada matrimonial, ela é o começo de um caminho que termina na morte, e se complementa plenamente na eternidade, ou se frustra eternamente no inferno. Então veja, o que é um homem casado segundo a concepção cristã? Um homem casado, segundo a concepção cristã, ele é uma espécie de soldado, que está no campo de batalha e ele olhou e pensou assim, todo mundo aqui provavelmente vai morrer nessa guerra, eu não quero que os meus morram, então eu tenho que fazer o seguinte, colocar minha esposa e os meus filhos nos meus ombros, e atravessar com eles no meio do tiro trocado, até o outro lado para que eles estejam seguros. Ou seja, na visão cristã, o matrimônio ele é um caminho de salvação do outro. Quando alguém se casa, segundo a compreensão da igreja, é que você decidiu o seguinte, eu amo tanto essas pessoas, elas são tão preciosas para mim, que eu preciso atravessar o campo de batalha da vida, e chegar com elas do outro lado. Eu não posso chegar sozinho, porque quando eu chegar sozinho do outro lado, o general das tropas vai perguntar, cadê as pessoas que você tinha que ter trazido para cá? Voltar não tem como mais, você não tem como voltar, zerou. Então o matrimônio, ele é uma luta para a salvação do outro, mas pode ser o contrário também, ele pode ser um tormento que vai se prolongando, se prolongando, se prolongando, se prolongando até o desgaste completo. Para isso Deus também tem cura, mas entender o matrimônio como um caminho de salvação é muito importante, porque senão você vai entrar no matrimônio, você vive o matrimônio de forma descuidada. A ser casado, né? Como diz o poeta, que seja eterno enquanto dure. Isso é um problema lógico, porque eterno não tem duração, então não pode ser eterno enquanto dure. É bonito poeticamente, mas é zero de realidade. Não pode ser eterno enquanto dure, porque a eternidade é aquilo que não tem fim, então tem que ser eterno. E a vida matrimonial, ela precisa ser vivida na realidade. Por isso que uma das expressões mais importantes do sacramento do matrimônio, que o Papa Francisco realça aqui nesse documento, nessa exortação apostólica, Amoris Laetitia, alegria do amor, ele realça aquilo que é a doutrina católica. O sacramento do matrimônio, ele é indissolúvel. O que significa isso? O sacramento do matrimônio, ele é a expressão do amor de Deus pela noiva e pelo noivo, pela esposa e pelo esposo, e ele também é uma expressão do amor de um pelo outro. E se o amor é verdadeiro, isso aqui é muito importante, se nós amamos alguém de verdade,
O verdadeiro amor, ele não quer ter fim. Esse é um critério, tá? Para a gente saber se a gente ama alguém. Se eu amo minha esposa, meu esposo, meus pais, se eu amo meus filhos, meus irmãos e meus amigos. O verdadeiro amor, ele não pode ter fim. Porque quem ama quer possuir, quer estar com aquele outro que é diferente dele permanentemente. Se eu não quero aquela pessoa, eu amo tanto, eu desejo tão profundamente aquela pessoa que eu quero que a nossa amizade, o nosso amor, nosso relacionamento não tenha fim. Se não existe esse desejo de eternidade, não tem muito amor aí, em nenhum tipo de amor, em nenhum nível de relacionamento. Então veja, a indissolubilidade matrimonial, ela é a expressão do amor de Deus por nós e do nosso amor uns pelos outros, ou da esposa pelo esposo. Se o esposo ama a esposa de verdade, ele não quer que tenha fim. Ele sabe, a minha esposa é o bem mais precioso que eu tenho, não posso perdê-la. E a esposa pensa a mesma coisa, certo? Então, vejam, esse olhar fixo em Jesus, ele é o princípio, o meio e o fim de tudo. Ele é o princípio porque é Deus que nos chama ao amor. Ele é o meio porque se eu não tiver uma profunda vida sacramental com Deus, o casamento não vai adiante. Existe um bispo americano do qual eu gosto muito, que está em processo de canonização, chamado Fulton Sheen, que ele escreveu um livro que é divino, que chama 3 para Casar. E ele diz lá, a tese do livro é a seguinte: todo casamento é um relacionamento a 3, sempre. O homem, a mulher e Deus. Leiam esse livro, procurem, ele já está publicado em português. Se o casamento não é uma união a 3, se o homem e a mulher não têm como fundamento e centro da vida matrimonial, da educação dos filhos, da intimidade sexual, a presença viva do Deus unitrino, que é o princípio, o meio e o fim da vocação matrimonial, o casamento ele não vai suportar. Se uma das partes não compreende que ela precisa estar profundamente unida a Deus para ser capaz de se doar inteiramente à outra parte, todos os inimigos da vida matrimonial vão entrar. Os inimigos da vida matrimonial são aqueles clássicos: adultério, mentiras, negação de um ao outro, falta de cultivo da proximidade, da intimidade, falta de generosidade, falta de perdão, falta de capacidade de recomeçar. Todas essas coisas elas entram, não é porque o matrimônio é uma instituição humanamente fracassada, zero, que já está em desuso. Não, o casamento ele sempre teve em crise. E qual é a primeira crise matrimonial da história da humanidade? Uma mulher estava sozinha andando por um belo jardim, e ela para diante de uma árvore, e nessa árvore tem uma serpente enrolada, e a serpente diz assim: pode comer do fruto, está quente, né? Você andou o dia inteiro, já é meio-dia, você está com fome, come do fruto. E ela diz: não, porque o Senhor Deus disse que nós não podemos nem tocar, nem experimentar, que o dia que nós o fizermos, nós morreremos. E a serpente diz: não, bobagem, menina, que isso, não, ele falou isso com você? Bobagem, isso aí é autoritarismo patriarcal, isso é machismo da parte de Deus, bobagem. Ele sabe a verdade, é que o dia que vocês comerem desse fruto, você comer desse fruto, os seus olhos se abrirão e vós sereis como deuses. Então a mulher olhou, viu que o fruto era agradável aos olhos e saboroso ao paladar, pegou e comeu. Tinha alguma coisa no fruto? Não. Naquela situação tinha um mandamento, não tinha nada na árvore, simplesmente era: de todos os frutos vocês podem comer, desse não. Por que Deus deu esse mandamento? O Chesterton, que é um escritor inglês de que eu gosto muito, ele diz assim: o que a gente aprende quando a gente lê as escrituras e que a gente reconhece na nossa vida? Que toda felicidade verdadeira, ela depende de uma única condição.
Quando alguém se casa, alguém diz, um diz para o outro: eu vou te amar para sempre, desde que você seja fiel. Ou seja, quando alguém se casa apaixonado pela outra pessoa e a pessoa dá o seu juramento de amor para sempre, esse amor ele vem acompanhado de uma condição, um se. Eu vou te amar para sempre, se você for fiel. Então, aguardar a fidelidade ao longo da vida matrimonial é a garantia desse amor permanecer com todas as lutas que se tem. Isso é o que acontece no Éden. Deus deu um único mandamento para que o homem e a mulher, criados santos e justos, pudessem provar que Ele ama, que amam a Ele, porque o amor verdadeiro precisa de prova. Eu te amo muito, tá, mas eu não faço nada que é bom para você, então não te amo. E eles quebraram o mandamento pela instigação da serpente. Ela não só comeu, como ela fez uma outra coisa. Ela pegou e levou para o marido, e ele também comeu. Ali começou a primeira crise matrimonial. A serpente meteu o pé, sumiu. Deus desceu, chamou Adão. Adão, nada. Não havia resposta. E Deus então, quando o encontrou, perguntou: porque eu te chamei e você não respondeu? É porque eu ouvi a tua voz e os teus passos e tive medo. Por quê? Porque eu estava nu e me escondi. Então Deus pergunta: e quem te disse que você estava nu? Ou seja, a nudez física, que era expressão de total liberdade, pureza, de transparência diante de Deus e diante um do outro, se tornou causa de escondimento, de vergonha. Já perdeu a graça, caíram. Eles não estão mais em santidade original. E aí ele diz, Deus imediatamente diz: comestes do fruto da árvore que eu te disse para não comer. Aí começa o barraco de família no jardim do Éden. Adão diz: não, eu comi. Mas sabe por que eu comi? Porque a mulher que tu me destes é que me deu para comer. Pronto. Ele transferiu a famosa transferência de culpa. Não, eu não sou culpado. Eu traí, mas a culpa não é minha. A culpa é sua, que não foi atenciosa, que não foi cuidadosa, que não foi zelosa. Ou é sua, porque você não foi atencioso, não foi cuidadoso, não foi zeloso. Eu traí por sua culpa. A culpa é sua. O meu casamento está acabando, nosso casamento está acabando por sua culpa. Não, por sua. É transferência. A mulher que tu me destes. Mas lá no começo do Gênesis, quando Deus cria Adão e traz a ele todos os animais, ele olha e reconhece, depois que ele dá nome a todos, ele exerce o seu domínio humano sobre a criação. Ele percebe: não tem nenhuma dessas criaturas que são complementares. Então Deus, para alegrar o coração do homem e da mulher, cria a mulher como complementar. E quando Adão olha, diz: essa sim, é ossos dos meus ossos e carne da minha carne. E ela é tirada do lado. Isso aqui durante muitos séculos foi um problema, porque, e até hoje as pessoas dizem: nossa, o Gênesis ele é tão machista. Mas veja, os rabinos judeus eles dizem: por que Deus não tirou a mulher da cabeça de Adão? Para que a mulher não fosse, considerasse superior ao homem. Por que Deus não tirou a mulher dos pés de Adão? Para que ela não fosse considerada por Adão inferior a ele. Ela foi tirada do lado, porque ela é diferente e complementar ao seu coração. Esse é o sentido profundo simbólico do Gênesis. Então veja, a primeira crise matrimonial, ela é do Éden, e que ela vai se estendendo ao longo dos séculos, vai mudando de roupa, época, cultura, tecnologia e ciência, e psicólogos e teoria psicológica e loucuras, mas é a mesma crise que se espalha, não tem outra diferença, não é? Então, queridos, a família, ela não é uma instituição falida. A família é um projeto divino de santidade e salvação. E por isso a família, ela tem que estar unida à grande família que é a igreja, para que ela encontre na igreja os meios necessários para a santificação.
É impossível viver um matrimônio feliz e santo se as duas partes ou uma das partes não quer saber de Deus. É impossível, é humanamente impossível, já fadou o fracasso. Por isso, o caminho de uma santificação familiar, o caminho da vocação familiar, é renovar o olhar para o centro, para o fundamento, que é Cristo. Na proximidade com Ele, na intimidade com Ele, que nós vamos descobrir a nossa vocação verdadeira, e vamos viver a nossa vocação de acordo com aquilo que Deus nos chamou. Sem isso, não tem essa possibilidade, né? Então vamos pensar isso, né? Um pouquinho. Será que não nos falta muitas vezes esse olhar da mulher com fluxo de sangue, que procurou em todos os médicos, em todos os lugares, em todos os caminhos, uma cura para o seu fluxo de sangue, mas não encontrou, até que se encontrou com Jesus? Será que você, talvez, ao longo desses anos da vida matrimonial, não correu esse risco? Ou não corre esse risco no futuro? Ou já passou por isso? De procurar fora da sabedoria divina, que nos leva ao sacrifício, à renúncia, à santificação e à conversão, aquilo que fora você não vai encontrar para santificar o teu matrimônio? Você pode pagar 1000 psicólogos, psiquiatras, coaches, mas isso não vai resolver um problema matrimonial, que é um problema humano. É preciso se converter, é preciso se empenhar no amor. A paixão passa, o amor permanece, mas se não existe amor junto com a paixão, quando a paixão passar não fica nada, porque paixão é uma coisa sentimental. O que é paixão? Você olhou, a sua pupila faz assim, ó, dilata, a tua corrente sanguínea, o sangue começa, o teu coração começa, e as suas mãos começam a suar, tá suando, e a mão está suando, e o coração, e o seu sangue bombeando, e a pupila dilatando, e o tom da voz da pessoa, a voz da pessoa, o perfume da pessoa, a presença física, gera aquela transformação. Só que paixão é algo meramente físico e biológico. É como que um efeito colateral do impacto que você tem diante de uma pessoa. Paixão é incapaz de manter casamento, ou de sustentar casamento, porque vai chegar um ponto em que você vai ter proximidade, intimidade, conhecer a pessoa, de repente, aqueles fenômenos, a mão suando, a perna tremendo, bamba, o coração tocando o carnaval, o sangue agitado, a pupila dilatada, tudo desaparece. Ficou a outra pessoa como de fato ela é, com qualidades e defeitos. Geralmente quando as pessoas estão namorando, elas tendem a ocultar os seus defeitos. Então se o namorado ou se a namorada vai em casa, tudo é muito preparado, a pessoa está bem vestida, e diz para os pais assim: pai, não fala isso diante do fulano de tal, pelo amor de Deus, hein? Se comporta direito, né? E tudo, mãe, não vai contar isso para fulana não, tá? Ela vai vir aqui, pelo amor de Deus, ela vai falar: o seu filho é tão engraçadinho, né? Ele é lindo demais, é o filho perfeito, maravilhoso, ele faz tudo aqui em casa, ele até cozinha aqui em casa. Não estou mentira, né? Mas depois que o namoro vai progredindo e se chega ao matrimônio, se descobre que essas qualidades, algumas são reais, outras são artificiais, porque você tem que vender o produto. Ou seja, você tem que se apresentar como uma pessoa boa, porque ninguém vai querer namorar com uma pessoa bagunçada. E aí entra a vida matrimonial. Cadê as palavras de afeto? Elas são importantes. Cadê a preocupação com o outro? Cadê aqueles passeios juntos? Cadê aquela aparência bem cuidada? Isso é fundamental para a vida matrimonial. A esposa em casa, se ela quer manter a atenção do marido, ela precisa estar, isso é uma regra matrimonial, tá? Aprovada e comprovada por grandes especialistas ao longo da história, sobretudo nos últimos tempos. Ela tem que estar mais bonita do que uma pessoa de fora. Tem que estar. Hoje em dia, graças a Deus, nas novas gerações, eu conheço muitos casais católicos
que tem isso claro. O marido chegou em casa cansado de um dia de trabalho, a vida é uma droga, ele trabalhou demais, ele chega em casa, quando ele abre a porta, está a esposa com o cabelo lá no alto. É 6:30 da tarde, ela está de pijama ainda, e a casa não tem um perfume, não tem uma flor dentro de casa, a casa está escura, a cozinha está uma bagunça. Meus queridos, isso é uma regra básica, profundamente espiritual. Como que um casamento ele vai se manter se não se luta para manter a aparência sempre agradável para o outro? Isso aplica ao homem também, claro. Não tem como. Ele vai olhar para a esposa e vai virar, vai embora, vai fazer outra coisa. Isso é fundamental, parece uma bobagem, mas não é. A esposa, ela precisa estar bem vestida dentro de casa, bem penteada. Vou ser um pouco mais ousado, no minimamente maquiada. Isso para nós católicos é importante. A mulher, ela tem que saber realçar, isso não é vaidade, não é orgulho. A mulher tem que saber realçar a sua beleza natural, sem artificialidade, sem exageros, mas realçar, porque isso faz parte da vida matrimonial, não tem jeito, entende? Então tem que estar minimamente maquiada, sei lá, a unha está feita, o cabelo penteado, sobrancelha, sei lá, aquilo que é próprio do cultivo da beleza feminina, que vocês sabem melhor do que eu não sei, né? Mas tem que estar, entende? O efeito é muito diferente. Quando qualquer ser humano, homem ou mulher, quando nós olhamos uma mulher bem vestida e minimamente decente da sua aparência, o efeito sobre nós é fantástico, sobre todos nós, tá? Sobre nós clérigos também, porque a feminilidade, ela é um dom maravilhoso. É maravilhoso ver uma mulher profundamente consciente de que a sua natureza feminina é um dom, e ela cultiva sua feminilidade, não com vaidade, não por frivolidade, não por orgulho de ser melhor do que as outras, mas porque ela entende que aquele modo de ser pessoa humana como mulher é um dom. Então a mulher precisa valorizar a si própria, usar roupas que valorizem a sua feminilidade, sei lá, salto, vestido, se maquiar adequadamente. A cultura que nós estamos, ela está fazendo o inverso, não sei se você percebeu isso. A cultura na qual nós estamos, ela quer eliminar as diferenças entre homem e mulher e fazer com que os dois sejam um só. Mas isso não é adequado, não. Então veja, isso aqui é uma das dicas, inúmeras eu teria, mas o tempo não permite, então já passei meu tempo. Isso é uma das dicas. Isso aqui é fundamental para a santificação matrimonial. A mulher, ela tem que, final de semana, domingo é um dia especial para Deus e para a família. Então é um dia que a mulher tem que estar bem vestida também, bem cuidada. Se sabe cozinhar, tem que preparar uma boa comida ou algo semelhante, ou fazer algo bom. Ou seja, o domingo ele tem que ter um perfume de família. O domingo não pode ser o dia de que a mulher vai não sei para onde, o homem vai para o futebol e no final do dia se encontra e zerou. Então veja, queridos, viver a vida matrimonial não é absolutamente impossível. Só se torna impossível na medida em que as pessoas não entendem que precisa se passar por um processo de conversão e santificação dos detalhes. A sua casa é reflexo de você, isso é um fato. E não há coisa mais triste do que a gente entrar numa casa em que o reflexo não é bom. Uma casa que está sempre mal arrumada, bagunçada. A casa mais pobre que seja, ela tem que estar organizada, limpa, bem cuidada, arrumada, com as coisas no lugar, porque sua casa é um reflexo do que você é. Se a sua casa ela está de cabeça para baixo, ela está refletindo o modo como você e a sua vida matrimonial estão funcionando. E a casa, ela tem que ser um lugar de descanso, ela não pode ser um campo de tortura. Eu chego dentro de casa, a casa está uma bagunça, tudo sujo, as panelas na pia uma semana, uma bagunça danada, a roupa, uma pilha de roupa, nossa senhora, que bagunça. Vou dormir, joga na cama o cara, no outro dia ele levanta. Não pode. E veja, uma coisa que a igreja nos ensina que é muito valiosa:
O cuidado da casa, ele não é obrigação apenas da mulher não, tá? Essa ideia de que o homem, ele tem funções que lhe são próprias, sem dúvida. O esposo não é a esposa, o pai não é a mãe, e vice-versa, tá? Tem coisas que a mãe tem que fazer com relação aos filhos, tem coisas que o pai tem que fazer, tem conversas que o pai tem que ter com o filho. Senta aqui, vamos conversar. Não, pô, cara, eu não quero esses assuntos não. Vamos conversar. Você já tem idade para conversar alguns temas com o papai. É o papai que tem que falar para você, antes que alguém fale com você lá fora da forma errada. Sexualidade, por exemplo, quem tem que falar é pai e mãe. Se você tem filha, chega a idade que tu tem que sentar com a tua filha e dizer: senta aqui, filhinha, a mamãe agora vai ter uma conversa com você de mulher para mulher sobre o que é ser mulher. Senta aqui, filhinho, o papai vai falar com você sobre o que é ser homem de verdade. Não o que você vê na televisão, escuta na música, no rap, no funk, ou que teus colegas de escola falam que não sabe droga nenhuma. É o papai que tem que falar com você. Isso é função educacional, masculina e feminina, paterna e materna. E tem com coisas dentro da casa que tem que ser gerenciado pelos dois. Então o cuidado da casa é dos dois, a ajuda mútua é dos dois, a administração da casa é dos dois. Por quê? Porque a casa, ela tem que ser uma reprodução do jardim do Éden. Quem mandava no Éden? Deus através de Adão e Eva, os dois. A Eva era cooperadora de Adão no jardim, ela também tinha que trabalhar como ele, no cuidado do jardim. Homem e mulher precisam administrar a casa juntos, senão não funciona. Então veja, tudo isso aqui é fruto do nosso olhar fixo em Jesus, né? Vamos, nessa meditação, pedir a Deus essa graça, de que possa nos ajudar a meditar sempre na vocação familiar, buscar a presença de Jesus, para que através dele, do seu toque em nós e do nosso toque de fé nele, a graça de Jesus através dos sacramentos, da palavra de Deus, da oração, possa santificar as nossas famílias, para que nós possamos ser cada vez mais próximos de Cristo e fazer aquilo que Ele espera de nós, que é santificar as nossas famílias. O futuro da igreja e do mundo, dizia o Papa João Paulo II, passa pela família, certo? Tem alguém que quer fazer uma perguntinha ou duas perguntinhas? A gente pode talvez tentar fazer uma perguntinha, duas. Não? Tá ok. Vamos concluir então. Nós que organizamos essa ultraia, o grupo que organizaram, agradecemos muito ao senhor, irmão Padre Pablo, pelas lindas palavras, e minha orelha realmente ficou um pouquinho quente, mas eu vou procurar melhorar. Que Deus o abençoe sempre, e uma lembrancinha para o senhor.